Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Noar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da família Noar Podcast. Já somos mais de 13.200 inscritos aqui no nosso canal e você se inscrevendo aqui também ajuda a crescer ainda mais o nosso canal, beleza? Até porque o YouTube nos mostra que cerca de 60% da nossa audiência é de não inscrito. Então, se inscreve aí, não custa nada e você ajuda demais o nosso trabalho. Deixa seu like também, seu comentário, que é muito importante, e sigam no ar nas redes sociais, lá no Instagram, você acompanha também todos os bastidores e cortes do nosso podcast. Você também acompanha o episódio completo no Spotify. Então, muito obrigado pela audiência de sempre, de todos vocês aqui no nosso podcast. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo do nosso podcast, um grande amigo meu também, que tenho a honra de poder conversar, Sérgio Lobac. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. Pois é, feliz da vida, muito obrigado pelo convite, e vendo que a empresa está crescendo, o projeto está crescendo, parabenizar você pela dedicação, o carinho, muito profissionalismo, né? E acima de tudo, você ter a responsabilidade, né, de fazer da forma que você faz, da forma que você conduz o seu podcast. Aqui, na verdade, eu me sinto muito em casa. Eu quero te agradecer. Um abração na esposa. Obrigado. A família está crescendo. Verdade. Deus é bom em todo tempo. Agora tem um casalzinho, né? Sim. Então é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. Agora com um colaborador aqui na empresa, gerando também renda. É isso aí que o nosso Brasil precisa, de empreendedores como vocês. Obrigado, cara. É verdade. E é uma alegria de verdade partilhar uma amizade com uma pessoa tão importante na nossa região, né? Já não somente com o lado político, mas também como pessoa, né? Como o profissional que você é na área do direito também, de tantos serviços prestados à nossa população. Então, é uma alegria poder te receber aqui no nosso podcast também, cara. Então, seja muito bem-vindo, que da mesma forma que você se sente em casa, eu também considero como uma pessoa que já é de casa. Muito obrigado, eu fico muito seguro aqui. Muito bom. Vamos começar o nosso bate-papo, né? Mas quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso programa, né? A Soneca Home, nosso grande parceiro lá em Nova Friburgo, também a Free Online, o SAF Assistencial e também os nossos parceiros da Inove Cursos e da Faculdade Uniaselv EAD, que são grandes parceiros aqui do nosso programa, que confiam aqui no nosso trabalho. Então, muito obrigado pela confiança depositada aqui no Noar Podcast, beleza? Sérgio, vamos lá. Você foi candidato a prefeito em 2024, né, cara? Isso. Como que foi a experiência aí para você disputar a prefeitura de Friburgo, né? A gente estava conversando aqui no off, né? Foi uma eleição em nível nacional também, atípica, e na sua perspectiva como candidato, como que foi para você, cara? Então, Tiago, você acompanhou alguma parte, né? Na verdade, foi uma eleição atípica, como você disse. No Brasil inteiro, 87% dos prefeitos se reelegeram. Mas, na verdade, para mim foi uma situação muito difícil que eu passei, porque eu sou uma pessoa de palavra e, infelizmente, o partido que eu estava, o Republicano, tratou um fundo partidário, né, que é um dinheiro que vem para você fazer a campanha. Infelizmente, falou um número e outro foi aquilo que veio para a gente poder fazer o trabalho. E eu já tinha me responsabilizado com os meus candidatos a vereadores, né? E falei, não, vou tocar o barco, mesmo sabendo que ele já está afundando, mas não importa a circunstância, palavra dada é palavra cumprida. Eu tenho essa norma. Só para quem está nos assistindo ter uma ideia, isso que eu vou falar aqui agora está lá no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é público, é dinheiro público, as pessoas têm que saber. Por exemplo, o candidato Anderson Nogueira, do PDT, ele recebeu 2.100.000 do fundo eleitoral. O atual prefeito de Nova Friburgo, que se reelegeu, o Johnny Maico, ele recebeu 1.700.000 do fundo eleitoral. E o Zé Alexandre, candidato do PT, à época, recebeu 650.000. E eu tinha uma perspectiva de 600.000 para fazer a campanha. Tínhamos 3 partidos e o Republicanos que ficou de dar uma ajuda, mas infelizmente foi falado em 600.000 e eu recebi R$25.000, que você não faz campanha nem para vereador, né? Verdade. Mas é aquilo que eu estou te falando, o jogo já tinha começado, eu já tinha os meus candidatos a vereadores já fazendo o trabalho e resolvi até o fim não abandonar a minha tropa, né? Que o líder é isso, não importa o preço que ele pague, ele tem que estar sempre ao lado daqueles que estão seguindo e eu não abro mão disso.
Então, foi experiência, tudo na vida a gente aprende. Isso que é importante, é você entender o contexto, sabe? Você entender por que Deus permitiu que aquilo acontecesse, para você aprender e se tornar um ser humano cada vez melhor. Sim, com certeza, Esse é o caminho. Não, e eu acredito que uma campanha de prefeito não deve ser nada fácil, tendo recurso. E sem recurso, então... É muito difícil. Você vê, a minha rede social toda, propaganda que foi para a TV, para o rádio, foram feitos pela Rebeca, minha filha, que você conhece, e pelo Gabriel, que é meu genro também, que está aqui me acompanhando, todos os dois. Eles que fizeram no celular. A gente não teve condição de contratar uma produtora, nada disso. Foi feito de uma maneira bastante artesanal, mas... se dependesse da nossa propaganda, da nossa campanha, nós iríamos ganhar a eleição, porque mesmo com toda essa dificuldade, teve muito carinho, muito envolvimento. Isso tudo é o lado positivo, né? Eu creio que nada na vida é 100% ruim ou 100% bom. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, o carinho que eles trabalharam dia e noite, você conhece disso, que você é um profissional. Imagina, foi tudo no celular filmado para mandar para as TVs, aquela confusão toda. Mas, no final, a campanha foi bonita, foi bacana. Eu não estou atribuindo a derrota a essa falta de estrutura financeira, não, porque a derrota faz parte da democracia, né? E Magalhães Pinto, o ex-deputado Magalhães Pinto, ele dizia, Tiago, que políticas são como as nuvens no céu. Cada hora que você olha, ela está de um jeito. Quando porque a derrota ela te ensina muito mais do que a vitória. Quando você sabe realmente tirar desse limão e fazer uma limonada, é gratificante. Então, se você me perguntar assim, Sérgio, você faria tudo de novo? Eu faria pelos meus candidatos a vereadores. Consegui eleger 2 neófitos, que não tinham mandato, deixamos um legado tanto no Republicano quanto no Mobiliza. Então, não foi terra arrasada total, fiz muitas amizades, a população sempre me trata com muito carinho, desde lá até hoje, dos candidatos que eu mencionei aqui, quem continua andando na rua, tomando café com as pessoas, conversando, é o Sérgio Lobac, que as pessoas conhecem. Então é isso, não vai ser uma derrota que vai me parar de trazer esse sonho que tenho, né? De poder trabalhar em prol da nossa cidade, da nossa região. Eu estive como deputado, você sabe, trabalhei muito. E esse ano tem ano eleitoral, as conversas já estão acontecendo, né? Pode ser que eu venha a ser candidato a deputado. Hoje estou como um pré-candidato a deputado estadual. Então é isso, a política elas são fases, né? E o engraçado que uma eleição ela já mira a próxima. Por exemplo, a eleição que passou de prefeito já tem resultado agora na de deputado, de presidente, governadores, e é assim que acontece. Então, a gente está caminhando para isso, né? Mas de uma maneira muito serena, muito tranquila. Isso tudo é experiência. Tudo é experiência na sua vida. Não importa se foi bom ou se foi ruim, você tem que saber tirar o que há de melhor sempre. Legal. E até porque você é um cara que tem uma vasta experiência, porque além dessa candidatura para prefeito, como você disse, deputado estadual também, e vereador, né? Então você conhece vereador, ali desde da base realmente, isso, que é ter uma campanha de vereador, que todo mundo fala que a campanha de vereador é a campanha que tem que ter mais coragem para ser feito. É a mais difícil. É a mais difícil, porque é o cara que está ali realmente no bairro, né? O cara que dá a cara a tapa literalmente assim para a população diariamente, porque querendo ou não, o prefeito, por mais que ele seja acessível, o máximo, ele ainda tem o protocolo ali do próprio mandato dele que distancia ele da população. Mas o vereador não. O vereador, ele tá ali todo dia. E para você, cara, com essa questão dos mandatos de vereador até chegar a deputado estadual, o que você trouxe de aprendizado para tua vida, cara? Episódio incrível que você vai assistir aqui no nosso No Ar Podcast hoje, que é só possível estar no ar graças aos nossos grandes parceiros, aqueles que investem aqui no nosso trabalho. E você que está aqui no nosso podcast, conheça o Plano SAF. O SAF Assistencial lançou o SAF Pet e lá em Friburgo tem o Memorial SAF Pet. Você pode incluir o seu pet agora no seu plano assistencial do SAF. E no momento mais difícil, quando a gente perde o nosso cãozinho, o nosso melhor amigo, existe agora a possibilidade de você
fazer a despedida dele lá no SAF Pet. Inclusive tem crematório para o seu pet lá no SAF Pet, ok? Então você que está assistindo nosso podcast, ficou curioso, quer saber mais detalhes, entre em contato com o SAF através do QR Code que está na tela ou faça visita à loja SAF mais próxima de você. Se você ainda não é associado SAF, associe-se, e se você já tem o SAF, inclua o seu pet no seu SAF assistencial. SAF todo mundo tem. A Soneca Home é a nossa grande parceira em Nova Friburgo. Lá transformamos casa em lar. Verdadeiros especialistas para poder te orientar na escolha do móvel aí para sua sala, para o seu quarto, para sua cozinha. Tudo isso você encontra na Soneca Home, que é eleita a melhor loja de Nova Friburgo há vários anos consecutivos. E você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, escaneie o QR Code e confira todas as novidades que a Soneca preparou para você. Soneca Home, transformamos casa em lar. A conexão aqui no nosso podcast não poderia ser diferente. Nós estamos conectados através da Free Online, o seu melhor provedor de internet, conectando toda a nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, todas essas cidades aqui da nossa região estão conectadas através de Free Online. E você que está assistindo nosso podcast, não perca a grande oportunidade de ter uma internet que não vai deixar você na mão. Uma internet de qualidade, estável, para você poder assistir seu filme, sua série, assistir o No Ar Podcast sem travar. E a Free Online também tem TV por assinatura. Então acesse o QR Code que está na tela e também vai estar passando durante o episódio e confira todas as novidades. Free Online é top, Free Online é você feliz. Eu sei que todo final de ano a gente coloca a nossa meta, né? Esse ano eu vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro. E uma dessas metas pode ser começar um curso novo, abrir seu próprio negócio. E aí, 9 Cursos tem os melhores cursos profissionalizantes para você. Cursos em diversas áreas, área da beleza, do empreendedorismo, estética, tudo isso você vai encontrar na Inove Cursos, uma grande variedade. Acesse o QR Code que está passando na tela e confira todos os cursos que estão disponíveis na Inove para você. Tire agora mesmo o seu sonho do papel e realize. Faça seu curso, comece a trabalhar por conta própria, seja dono do seu tempo com a Inove Cursos, localizado em Nova Friburgo. Acesse o QR Code para mais detalhes. A Uniaselv EAD é o lugar certo para você que quer ter uma graduação com qualidade, com diploma de valor no MEC. É 5 estrelas no MEC. A Uniaselv tem vários cursos de graduação e pós-graduação. Então chegou a hora de você realizar o seu sonho da sua faculdade EAD. E a Uniaselv tem seu polo no Colégio Força Máxima, no centro de Nova Friburgo. Acesse o QR Code que está na tela e confira todas as novidades e todos os cursos disponíveis. Ainda dá tempo, inicie seus estudos ainda em 2026 com a Uniaselv EAD. Esses são os grandes parceiros do nosso programa No Ar Podcast. Prestigie, você prestigiando cada parceiro, você também está prestigiando e ajudando o nosso No Ar Podcast. E agora, vamos voltar para o nosso bate-papo. Então, eu costumo dizer que o vereador é o político mais acessível. É essa análise que você fez. As pessoas sabem onde o vereador mora, sabe a Câmara que ele trabalha, lá o gabinete, sabe que dia que tem sessão, qual o horário. E na hora de disputar o pleito, a quantidade de candidato é muito grande. Então dificulta muito, coisa que não acontece no caso de deputados, né, e de senadores, governadores e prefeitos. E, na verdade, é um aprendizado, né? Sempre, eu fui assessor de vereador antes de me tornar vereador. Aí tive o privilégio de ser vereador de 2 mandatos na minha cidade. Já fui secretário de Serviço Público 2 vezes, já coordenei licitação, trabalhei na infraestrutura e logística, conheço muito da área de saúde. Então a gente vai amadurecendo e vai crescendo, né? Eu também já estou com 62 anos, faço 63 agora em setembro. E boa parte aí da minha vida foi dentro da vida política, que aprendi muito, fiz muitos amigos. A população, assim, ela me trata com muito carinho. Tiago, um dia você vai ter oportunidade de caminhar comigo lá em Friburgo, e lá em Nova Friburgo, você vai ver o carinho que as pessoas me tratam na rua, na minha rede social também. Então isso vai estimulando a gente, né? E eu tenho uma plena consciência que é um propósito de Deus na minha vida.
tudo que está acontecendo, tudo que eu já vivi, foi tudo uma preparação, um contexto. Porque, na verdade, a gente não pode ser mais um, né? Você tem que entrar para fazer a diferença, que é o que a população precisa e necessita. Eu, quando assumi o meu mandato como deputado, muitas coisas não funcionavam em Nova Friburgo, do estado, e eu comecei a trabalhar e deixei um legado, apesar de ter ficado, não fiquei 2 anos no mandato, mas deixei um legado muito grande de trabalho árduo. A minha formação é de empresa privada. Eu lido, às vezes, na política. Primeiro que eu sou advogado, vivo da minha advocacia. Sim. Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, no Grupo Axê, o maior laboratório farmacêutico da América Latina. Fiquei 1 ano e 1 mês como propagandista, aquele que entra na nossa frente no médico, com a pasta, para fazer a propaganda do medicamento. Sim. Aí 1 ano e 1 mês eu fui promovido a supervisor, supervisionei de Itatiaia a Varriçai. Eu conheço o interior do estado do Rio todo. E depois eu fui gerenciar o Nordeste, de Alagoas ao Rio Grande do Norte, fui gerente regional do Grupo Axê. Então, eu sei conciliar o profissional com o que é político, o público com o privado. E é isso que a gente precisa. Nós estávamos falando de secretariado técnico. Você vê que na mesma hora eu concordei contigo, em gênero, número e grau. A política, ela faz parte da administração pública, mas você tem determinadas situações que você não pode abrir mão. Né? São secretarias que elas são estratégicas. E se você começar a abrir mão, você passam 4 anos e você não faz nada, porque o prefeito não tem condição de fazer tudo sozinho. Verdade. Então ele tem que ter pessoas competentes e que queiram realmente, que estejam amalgamados, todos juntos, para que possa buscar um resultado melhor. Para isso, você tem que ter pessoas que sabem fazer. Então, se alguém precisa de um podcast de maneira profissional, vai te chamar. E você vai dar conta do seu recado. Sim. Porque você é um profissional, você está mostrando que você está crescendo a cada dia, você conhece o que você faz. Agora, se me colocar para fazer isso aqui, eu vou fazer tudo errado, nunca fiz. Uma coisa é eu estar do lado de cá, outra coisa é eu estar do lado de lá quando você está. Então, a administração pública tem que ser assim. Você tem que juntar o público e o privado para que a coisa realmente flua e dê resultado. Sim, sim. Antes eu vou perguntar como que está a sua visão, né, no panorama da política em Friburgo, né, na sua perspectiva, mas abrindo um parênteses aqui para falar sobre a sua jornada também como advogado, cara, você é conhecido muito também por você estar no rádio, né, solucionando a dúvida das pessoas. Como que é isso também, cara, de você pegar a sua profissão, né, aquilo que você tem como formação e também colocar à disposição para poder ajudar as pessoas? Conta um pouquinho pra gente desse Sérgio advogado. Então, o direito foi um presente que eu ganhei na minha vida da Natasha. Eu tinha 47 anos e eu não tinha terminado o meu ensino médio. Eu parei de estudar muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. E a Natasha, que você também conhece, né, a minha esposa, ela me matriculou no EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E eu terminei a antiga 8ª série, fiz o meu ensino médio e entrei na faculdade, fiz a Estácio, nunca repeti uma matéria. Legal. E sou pós-graduado em Direito Penal. Legal. Então, eu me apaixonei pelo direito e eu uso o direito para abençoar as pessoas também. Eu acho que é isso aí, nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. E aquelas dicas que eu dou no rádio, e as pessoas falam assim, não, eu gosto de ouvir o senhor, que o senhor não fala difícil. Aí eu sei, não, porque não adianta usar juridiquês para mostrar que eu sei, eu deixei de saber. Eu não Você traduz o juridiquês, né? Exatamente, porque aí quem está me ouvindo, ou está dirigindo, ou está fazendo um jantar, ou está fazendo um almoço, a pessoa sabe o que você está passando. E, infelizmente, muitas leis no Brasil, elas existem, mas na prática elas quase que não funcionam. E as pessoas costumam dizer, essa lei não serve para nada, não funciona. Serve sim, se está lá, a gente tem que fazê-la servir. Então eu faço muito isso. Eu realmente, agora você falando, eu me lembro das pessoas encontrando comigo na rua e agradecendo, cara. E o mais interessante, Thiago, o rádio, quando começou a internet com muita força, todo mundo achou que o rádio ia acabar, nada disso. O rádio hoje usa a internet, né, como apoio. É uma grande fonte também de noticiário, de você aprender. E as pessoas falam exatamente isso, abrem um sorriso, falam, eu estava com uma situação daquela na minha família, que legal, o senhor falou que tinha que ser daquele jeito, a gente conseguiu. Então, quer dizer, você tem que usar o lado social da sua profissão. Legal. Logicamente, eu preciso ganhar dinheiro com a minha profissão. Eu não tenho cargo em Estado, não tenho nomeação, não tenho nada disso. Eu vivo da minha advocacia.
Então, mas é gratificante pra caramba. E tem colegas que pedem para eu fazer audiência também. Antes do Carnaval, eu tive o prazer de vir a Cordeiro fazer 2 audiências criminais, que eu tanto amo. Então, a gente vai criando as amizades e vai crescendo cada vez mais. E o direito tem isso, cara. Ele tem uma função social muito importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas aceitam determinadas situações porque ela não sabe que existe uma lei que pode protegê-lo. Verdade. Né? Então, e o advogado, eu principalmente por ter esse cunho político, né? Uhum. Eu sou meio que psicólogo, assistente social, conselheiro. Sim. Às vezes a pessoa vem, não, eu quero me separar, não sei o quê. Eu falo, não, calma, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho, ver se é isso mesmo, aí deixa ela passar aquela tensão e depois a gente vê que, às vezes, e eu gosto muito eu assisti uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele falou que o bom advogado tem que buscar composição antes de judicializar, Thiago. Verdade. Porque, infelizmente, o nosso judiciário é muito sobrecarregado. Uhum. São milhares e milhares de processos. Uhum. Então, um processo que você ganhou, mas levou 30 anos, isso não é justiça. Então, é muito melhor, às vezes, você sentar, fazer um acordo, né? E eu faço muito isso, conciliação. Eu gosto muito de conciliar. Às vezes a pessoa me procura, eu falo, não, mas a outra parte tem advogado. Então vamos sentar todo mundo, vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos ver se é isso mesmo, vamos buscar o melhor caminho, porque existe um desgaste, né? Uhum. Porque eu, apesar de ser especialista em direito penal, né, que gosto muito, mas a gente faz outras áreas, que eu tenho parceiros advogados que trabalham comigo, mas as pessoas me procuram. Então, várias vezes a gente consegue fazer um acordo, fazer uma boa composição, inclusive com grandes empresas. Que legal. Uma empresa em Friburgo, que houve um problema, e a família me procurou, eu consegui fazer uma composição, ficou bom para todo mundo. Esse que é o melhor caminho. Eu só vou judicializar realmente se eu sentir que não tem mais jeito. Sim. Porque realmente eu não consigo enxergar você ganhar um processo com 20 anos, 30 anos depois, isso não é justiça. Sim. Né? E aí entra a sua credibilidade também. Né, graças a Deus. As pessoas confiam, né? Sabem que eu não estou ali para beneficiar A ou B, mas eu deixo isso muito claro. Olha, eu não estou aqui querendo beneficiar fulano ou ciclano. Eu estou mostrando para vocês o que a lei diz e vamos sentar, vamos ver se dá para fazer uma composição. Bacana. E muitas das vezes eu consigo lograr êxito. Cara. Bacana. O que você falou sobre o rádio é algo que eu também gosto muito de dizer, porque a internet de forma alguma acabou com o impacto que o rádio tem. Eu acho que o rádio, ele tem um público específico. Exatamente. Né? E não é um público que você vai encontrar muitas vezes na internet. É um público, poxa, o público do rádio é até difícil da gente explicar porque é um público que ele gosta de ouvir o rádio, não porque ele vai saber de algo que aconteceu com o influenciador tal ou com o ciclano lá do outro lado. Não, isso. Ele quer saber algo da cidade dele. Ele quer ouvir o locutor da cidade dele, a notícia da cidade dele. Então o cara que tá com o rádio ligado no carro, ou tá numa obra, né, o pedreiro que tá lá na obra e deixa o rádio o dia inteiro ligado, ele não tá ali para saber de fofoca, não. Isso aí deixa para rede social. Exatamente. Você deu um brilhante exemplo. Não tinha pensado, não. Ele quer saber ali do trânsito da cidade, ele quer saber da música. Exatamente. Então o alô que manda para fulano, para ciclano. Então, pensando nisso, por exemplo, agora em janeiro eu retornei também pro rádio. Não sabia não, que boa notícia. Eu tô fazendo uma vez por semana, né, toda sexta-feira, um programa aqui na rádio de Bom Jardim, na rádio da cidade, que foi aonde eu comecei com 17 anos. Que legal. Eu estava há alguns anos afastado do rádio, e aí eu recebi o convite para estar retornando para fazer um programa uma vez por semana. Aí eu faço de 9 ao meio-dia aqui na rádio da cidade. Cara. E aí a pegada do meu programa é voltada para nostalgia. Porque esse sentimento nostálgico em 2026 acabou ficando até mais forte, né? Do pessoal lembrar, poxa, na minha época de adolescente, essas eram as músicas que tocava, né? Muito poxa, bom. Na década de 90, aí que era bom, tal. Tem aquele sentimento bom, né? Tem. E aí eu falei assim, poxa, eu não quero fazer um programa igual de todo mundo. O meu programa vai ser voltado diferencial para essa nostalgia, para quando a pessoa ouvir meu programa, fala assim, pô, eu nem lembrava dessa música, mas quando eu tava lá na escola, pô, as festinhas que eu ia tocava essa música. Muito boa ideia sua, excelente. E mais um sucesso, pode ter dúvida, não tem como dar errado. Obrigado, cara. Mas eu compartilho com a sua ideia do rádio. Eu mesmo, se você olhar a minha playlist que a gente tem no YouTube, é só música antiga. Com todo respeito,
A gente teve boas músicas já, né? Verdade, é verdade, verdade. Nós já tivemos músicas assim, maravilhosas que marcou, né? Sim. Marcou uma época que as pessoas até hoje cantam. Sim. Infelizmente, ao meu ver, não sou especialista, estou falando do Sérgio Lobac, ser humano. Uhum. Você vê umas letras que não tem nada a ver. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Uhum. Eu me lembro, na época do carnaval, ficava esperando para sair o CD das escolas de samba, ou Sim. então o próprio vinil. Hoje em dia, o carnaval acabou semana passada, daqui a 2 meses ninguém sabe como é qual foi o samba, qual não foi. É descartável, né? Então, exatamente. E essa pegada do seu programa, eu não tenho dúvida que... E eu consigo ouvir pela internet? Consegue, tem site e então tal. Você já vai ter um ouvinte ferrenho aí. Legal, obrigado. Sexta-feira de manhã. Muito legal, porque você está fazendo uma coisa diferente e você tem esse público, você está buscando esse público. Sim. E é legal. Público vai ficar fiel. E é legal que assim que eu voltei pro rádio, eu fui fazer a feira aqui no centro da cidade, que tem no sábado, o pessoal falando, tô ouvindo você, que bom que você voltou e tal. Legal, tá e o pessoal sentia falta da minha presença no rádio também, porque é diferente, igual o nosso podcast aqui, o podcast em si é inspirado no que o rádio faz, mas aqui a gente só fica aqui na questão do bate-papo, né? Legal, e é próprio para isso. Só que no rádio eu tenho a possibilidade de colocar as músicas também, de trazer a notícia do dia. Então, ele tem um dinamismo diferenciado, né? Com certeza. Isso daí é bem legal e convido você também a ouvir aí lá na Rádio Alternativa FM também o nosso programa Nostalgia 104. Bacana, parabéns. Sérgio, voltando sobre essa questão política, né? Você foi candidato, né? Hoje você mora em Friburgo e tem a sua vida em Friburgo, trabalha em Friburgo. Como que você enxerga o governo do Johnny, que foi eleito, né, em 2024? Como que está esses quase 2 anos já aí de mandato dele? O atual prefeito Johnny Maico, ele se elegeu em 2020, né, que foi uma outra eleição totalmente atípica, né, porque nós tínhamos passado pela Covid, aquela confusão toda, estava ainda na Covid no período da campanha, e, na verdade, as pesquisas demonstravam que eu seria o prefeito, porque eu estava no meu mandato de deputado, fui o único da minha cidade, da região, que ficou com o Wilson Witzel para governador, e o cenário estava muito positivo. Quando vem a Covid, e eu, numa reunião lá no Palácio Guanabara, onde, à época, o secretário estadual de saúde, ele mencionou as cidades que iriam receber o hospital de campanha e não falou nenhum na nossa região, nem em Teresópolis, né? E, na mesma hora, eu fui ao governador lá, aí eu utilizei a minha experiência que eu tive com ele, né, dessa parceria, falei, governador, vai morrer todo mundo. A gente tem que ter um hospital lá, porque CTI só Friburgo tinha, público. Agora você deu uma boa notícia que Bom Jardim tem, Cantagalo já tem. O Cordeiro parece também que está conseguindo, ou seja, já conseguiu. A gente precisa de um hospital de campanha lá. Aí falou, eu vou ver. Eu falei, não vou ver não, governador. Porque Volta Redonda estava alugando caminhão frigorífico para botar os corpos. Nós estamos falando lá daquele iniciozinho que ninguém sabia onde ia dar isso aí. Sim. Né? E aí o Anselmo Góes, jornalista do jornal O Globo, na coluna dele de domingo, ele diz, o hospital de campanha que iria para o Parque dos Atletas, na última hora vai para Nova Friburgo. E eu recepcionei lá aquele japonês, que depois ficou famoso pra caramba. Conclusão, montaram o hospital e não funcionou. Mas a população ela não sabe fazer a diferenciação entre o legislativo e o judiciário. O meu papel enquanto deputado de Nova Friburgo e da região era trazer o hospital. Agora, fazer funcionar não era comigo, era com o executivo. Infelizmente, deu aquele problema todo. E logo após, o governador foi afastado, eu também saí do meu mandato e veio a eleição de 2020 para prefeito. Tiveram 16 candidatos a prefeito, nunca aconteceu isso na história de Nova Friburgo, 16 candidatos. E aí começaram a falar que eu ia ser preso, porque eu tinha roubado a verba do hospital de campanha, que a Polícia Federal ia na minha casa. Começaram a espalhar isso na cidade, porque eles sabem que na prefeitura existem uns grupinhos lá na prefeitura. Isso é fato. Eu não posso provar, mas eu sei que existe. E eles sabem que se algum dia eu for prefeito, quando eu entrar pela porta da frente, eles vão ter que sair pela porta dos fundos, porque eu não aceito
quem ganha dinheiro público e não trabalhe ou que fique enriquecendo com dinheiro público, enquanto as pessoas morrem na fila para fazer um exame de proctologia, mais de 1.500 pessoas na fila. O câncer tem que ter o diagnóstico o mais rápido possível e uma série de ações. Então isso aconteceu, houve aquela eleição e eu fiquei em 5º lugar e o Johnny Michael se reelegeu. Ele estava no primeiro mandato dele de vereador, nunca tinha passado experiência no executivo, não conhecia o executivo e começou a tocar o mandato dele. O grande problema é que quando ele estava como vereador, ele tinha uma postura. Quando ele assumiu a prefeitura, ele mudou totalmente a postura. E aí veio o Estado, na reeleição do governador, que vendeu a SEDAI, e fizeram várias obras lá em Nova Friburgo, que tinham projeto desde a época do Paulo Azevedo. E o Johnny, ele utilizou isso muito bem na rede social. Porque o cidadão, eu não estou nem colocando culpa no cidadão, não. Porque ele tem a vida dele, ele tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que trabalhar, ele tem os problemas dele. Mas ele não sabe distinguir o que é obra do Estado e o que é obra da prefeitura. Sim. Então, por isso que nessa eleição passada, o Johnny foi o prefeito mais votado da história de Nova Friburgo, proporcionalmente. Ele teve mais de 65% dos votos úteis. Só que a política é aquilo que eu falei anteriormente, ela vai mudando. E o governo dele começou a mostrar áreas que ele teve grande dificuldade de avançar. A saúde é uma delas, uma série de situações, né? E hoje o cenário mudou totalmente. A situação dele não é tão cômoda, ele já disputou a reeleição e a gente ouve falar que ele tinha um projeto para ser candidato a deputado estadual ou federal, não sei, mas também já se ouve que ele não vai mais, porque ele está sentindo que ele não tem chance, mas a vida política ela é assim, né? Então, o cenário hoje é muito ruim, se a gente for pensar que a gente tem um prefeito que faz uma festinha de Natal, 6,5 milhões, ao passo que ele tirou 2 milhões, 3 milhões da saúde para colocar nessa festa, e aí ele vem fazendo isso gradativamente, e agora as pessoas estão entendendo que saúde tem que estar em primeiro lugar, né? Saúde, educação, é muito importante. Agora tomou uma decisão da Justiça lá de Nova Friburgo, porque ele colocou creche meio período. Você conhece alguma mulher que tem o privilégio de trabalhar só meio período? Não. Porque quis mascarar o resultado daquela demanda reprimida que existe. E aí o Ministério Público entrou com a ação, o Judiciário lá de Nova Friburgo determinou que ele realmente cria as vagas, e ele, ao invés de criar as vagas, ele recorreu para tentar não atender essas mulheres que trabalham lá. Nós temos as confecções, como aqui em Bom Jardim tem também. Todas as mulheres que trabalham em diversas áreas, a mulher cada vez mais ajudando em casa, né? E aí ela tem que ter esse apoio para ela poder trabalhar. Então, são áreas que são delicadas, que infelizmente ele não consegue avançar. Então, a situação mudou muito, mas a política ela é assim, como eu falei anteriormente, são as nuvens do céu. E isso é muito ruim, porque as pessoas vão sofrendo cada vez mais. As pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim: Sérgio, o Johnny Michael estava fazendo um bom governo, né? Eu falei: depende do seu ponto de vista. Eu falo: seu pai e sua mãe são vivos? São. Você tem filho? Tem. Então, vou te dar um exemplo. O seu pai e sua mãe moram com você. Aí, a sua mãe, ela sofreu um derrame, um acidente vascular cerebral, porque faltou o medicamento dela no posto de saúde, ela não tomou, então ela teve esse AVC, ela está lá na cama, precisando de apoio. Seu pai precisa de fazer uma cirurgia simples, não consegue, lá no Raul Sertã, e ele também está acamado lá, precisando de um apoio. Seu filho não pode ficar doente no final de semana, porque vai no hospital, não tem pediatra. Está você e seus amigos na varanda, tocando pagode e fazendo churrasco. Aí a pessoa fala: não, saúde em primeiro lugar. Eu falei: exatamente isso, amigo. Eu gosto de festa. Quem não gosta de festa? Todo mundo gosta. Mas a festa é a cereja do bolo. O bolo está pronto, aí você põe a cereja. Então não é isso, é uma opção dele. Mas me parece que agora as pessoas estão entendendo isso melhor. Não sou contra a festa de Natal, não sou contra nada. Se está feito certinho, de maneira correta, como manda a lei, não tem problema. Agora, administrar é fazer escolhas. O administrador público,
ele tem que fazer escolhas, porque ele tem aquele orçamento ali que é fechado. Nova Friburgo já passou de 1 milhão, de 1 bilhão por ano, melhor dizendo, 1 bilhão por ano, mas a demanda ela vai crescendo cada vez mais. Então você tem que ver qual o caminho que você quer seguir, administrar isso. E, infelizmente, parece que ele tem feito umas escolhas que não estão aí agradando agora a população, porque você engana muita gente por pouco tempo, mas não engana pouca gente por muito tempo. Então, o cenário ele vai se mostrando cada vez mais latente e as pessoas estão começando a raciocinar. Sim, e nesse sentido, acaba que para ele vai ficar até difícil colocar um sucessor à vista, né? Porque exatamente. Como ele está numa reeleição, a próxima eleição, ele já não pode concorrer mais, né? Não pode, é o último mandato, que eu sou contra, tá? Para mim, na minha opinião, me perdoe te cortar. Não, tranquilo. Como eu aqui me sinto em casa, eu te falei, né? E eu sou advogado e político, você tem que me travar. Fala, Sérgio, deixa eu falar. Não, tá tranquilo. São duas categorias que se deixar falar, vai embora, né? Mas o que acontece? Eu sou contra a reeleição justamente por causa disso. Se você parar para analisar, vamos falar de Bom Jardim, né? O segundo mandato, dificilmente o cara vai bem como foi no primeiro. Sim. Porque eu não sei o que acontece, alguma coisa ali que não anda. Então, eu sou a favor, me parece que o Brasil vai chegar nesse ponto, esse projeto já está bem adiantado lá em Brasília, 5 anos de mandato sem reeleição. Sim. E outra coisa que eu também sou a favor, todos os cargos de eleição no mesmo dia. Sim. Porque gastam bilhões e bilhões de reais com a política, com a eleição. Esse dinheiro investe na saúde, investe na educação para o Brasil crescer. Se você quer ser vereador, você se candidata a vereador. Se você quer ser deputado, você se candidata a deputado. Porque hoje você tem eleição de 2 em 2 anos, um custo absurdo, uma coisa, muito dinheiro público que poderia ser colocado em outro lugar. Então, eu sou a favor, 5 anos de mandato, sem reeleição, e também todos os cargos no mesmo dia. Naquele dia da eleição você vai votar de vereador a presidente da República. Porque aí vai ser uma vez só a cada 5 anos. A gente vai economizar muito dinheiro. Você mande e-mail para o seu deputado para que ele possa aprovar essa lei. Eu sinceramente acredito que é o melhor caminho que a gente vai fazer é aprovar isso para a gente poder avançar, cara. Sim. Não tem como de 2 em 2 anos você ter eleição. E muitas das vezes usa como trampolim. Né? Você, na verdade, você quer chegar em tal lugar, mas você vai disputando. É legítimo, não estou dizendo que é ilegítimo, não. Ninguém está falando aqui que está errado, tanto é que funciona assim. Mas para o país avançar, o ideal seria isso. Você quer ser candidato ao Senado? Se você vai lá e vai se candidatar, procure um partido e se candidate. Sim. Independente de você passar numa campanha de vereador, de deputado, para chegar lá. Então, esse é o caminho para a gente economizar esse dinheiro e aplicar onde realmente as pessoas precisam que ele chegue na ponta. Verdade. Não, eu concordo com essa ideia, né? E tomara que avance realmente e resolve alguns problemas que a gente tem a nível político no país, por exemplo, da questão de utilizar os vereadores como se fossem os cabos eleitorais muitas vezes, né? Exatamente. Então, esse é um dos problemas que existe na política, né, do país, não somente aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro funciona dessa forma. Né, os políticos de uma escala maior acabam utilizando os vereadores como cabo eleitoral, né, nesse período, e aí a gente acaba vendo políticos que nunca fizeram nada para a cidade, ganhando muito voto na cidade, né? E eu não estou falando aqui puxando sardinha para ninguém, gente. Eu estou falando algo que acontece de quando sai a apuração dos votos, a gente fala assim, mas como que esse cara teve tanto voto aqui na cidade se ninguém nem conhece? O cara nunca fez nada pela cidade. E aí acaba que as nossas regiões não têm representatividade na Alerj, por exemplo, porque a gente não consegue eleger ninguém daqui. Vem a galera que não conhece direito a nossa região, mas consegue ali os seus cabos eleitorais regionais e consegue arrastar aí uma multidão de votos, né? Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui.
Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Eu já tive nesse lance de correr atrás, de querer mudar de vida, de fazer virar. Eu fiz. Mas imagina se eu tivesse alguém pra dizer, bora? Se eu tivesse alguém pra me apoiar ao longo da jornada, se desse pra eu ter aula onde eu quisesse, sem gastar minha internet, se eu tivesse um super app com todos os conteúdos e recursos que eu preciso, se eu tivesse polo de apoio presencial e laboratórios pra aprender. Pois é, você tem. Vai junto com quem sabe o caminho. Se inscreve na UniaSelv, porque a melhor forma de aprender é a sua. UniaSelv, bora que vai! Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Tiago, você tocou num ponto agora, no cerne da questão. Da nossa região. E você, como um comunicador, né, você tem um papel importante nesse contexto enquanto cidadão. Uhum. As pessoas têm que entenderem que a grande maioria, para você ter uma ideia, em Nova Friburgo, na eleição passada, mais de 500 candidatos a deputado tiveram voto lá. Uhum. De 1 a 1.000, 2.000. Uhum. O que acontece? Vamos raciocinar comigo, você que está nos assistindo. O camarada é deputado lá da Baixada Fluminense, do centro do Rio, ou de Niterói, ou de São Gonçalo. Ele vem para a nossa região, contrata às vezes um cabo eleitoral, aí dá lá 3.000 para o cabo eleitoral, 5.000 para o cabo eleitoral. Aí ele tem 200 votos, 100 votos, 50 votos. Num montante de voto que ele tem de 20.000, de 30.000, 40.000, é insignificante. Então ele vem aqui fazer uma inteira e ele não tem mais compromisso com a nossa região. É importantíssimo que quem mora aqui na nossa região vote em candidato daqui. Porque pelo menos você sabe onde achar o camarada, você sabe onde que ele mora, você sabe a forma dele agir. Isso é importantíssimo para a nossa região voltar a crescer e ter representatividade, como já tivemos o Moncleber. Foi um deputado que todo mundo só elogia o trabalho que ele fez aqui. Por quê? A grande votação deles era na nossa região. E a gente perdeu isso e está perdendo. O pessoal lá de Nova Friburgo, de jornalismo, o pessoal... No passado eles faziam essa campanha, vote em candidato daqui da nossa região, e eles pararam. Mas vocês da imprensa têm um papel muito importante nesse contexto. Ver o que está acontecendo, só está sendo bom para aquele cabo eleitoral. Bom entre aspas, porque na verdade
Nem ele depois vai ter acesso a esse deputado, se tiver. Então, é fácil de você entender. O camarada teve 30, 40, 50, tem deputado que tem 200 mil votos. Ele vem em Bom Jardim aqui, tem 50 votos. Isso não muda nada para ele. Ele não vai voltar aqui, só vai voltar depois na eleição. Porque não existe esse compromisso. Até porque se ele contratou alguém, ele pagou. Sim. Então, não tem mais esse compromisso. Os cabos eleitorais vão ficar zangados com o Sérgio Lubac. Mas olha só, não tem nada contra quem faz isso. Não estou dizendo que é ilegal. Estou dizendo que é improdutivo. Sim. Inclusive para ele. Porque quando você tem um deputado que trabalha realmente e que o foco dele é a região, é diferente. Sim. É totalmente diferente. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu estava vendo, eu estava olhando nos meus guardados, né? Muita coisa eu fiz com 1 ano e 7 meses de mandato. Porque eu sou daqui, cara. Eu sou de Friburgo, sou de Nova Friburgo, sou da região, tem muitos familiares meus aqui em Bom Jardim. Então é isso. Eu falava na Alerj, Thiago, eu falava, eu sou o deputado de Nova Friburgo e região. Eu sou o deputado de Nova Friburgo e região. Mas tem que ser assim, que são 70 deputados. Se cada um cuidar da sua área, o Estado do Rio vai bem pra caramba. Agora, a gente não pode deixar... Agora, para quem é candidato aqui, chegar na Baixada e conseguir voto é quase impossível. Sim. Agora, eles vêm aqui e conseguem fácil. Consegue. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Entra lá no Google, coloca assim, eleição, a última que passou, né, de deputado foi 2022, né? 22. Eleição 2022, candidatos a deputados em Bom Jardim, Nova Friburgo. Você vai tomar um susto. De Sim. tanto deputado que veio aqui, pegou o votinho e nunca mais voltou. Sim. E nem vai voltar. Ele volta agora na campanha, o cabo eleitoral o mesmo ou outro, e aí a nossa região não avança. Isso cria uma dificuldade, porque o papel do deputado é linkar o cidadão, o empresário, o trabalhador da região com o Estado. Isso que tem que saber bem feito. Vou dar um exemplo para você, do meu mandato. Quando eu entrei na Alerj, eu entrei em março, né? Já tinha, as comissões estavam todas completas e tal. E uma vez as pessoas começaram a reclamar comigo que quando acontecia uma morte traumática na nossa região, que o IML de Nova Friburgo atende vários municípios. Sexta-feira, depois das 18, o corpo ia para Teresópolis. Muitas das vezes voltava domingo, voltava segunda-feira à noite. Você imagina bem. Está falando de morte. A morte faz parte da vida, a única certeza que nós temos. Agora, na hora que você perde um ente querido, ainda tem esse afastamento, era um sufoco tremendo. E eu, assim que eu assumi, fui até o Marcos Vinícius, que foi o secretário de Polícia Civil, levei essa demanda a ele trouxe a delegada responsável, e ela falou assim, deputado, o grande problema é mão de obra que nós não temos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, doutora, um final de semana em Nova Friburgo, o outro final de semana em Teresópolis. Ela falou, já sei que vai ser difícil com o senhor. Eu falei, não, eu estou lutando pela minha região. Porque além de Nova Friburgo, tem mais, acho que 8 municípios que a responsabilidade é deles. Aí ela falou, Antônio, só me dá um tempo. Passaram-se uns 30 dias, me ligou o assessor dela. Conseguimos, o médico legista vai voltar a funcionar o plantão. Só que o senhor tem que ajudar a gente numa situação. Eu falei, o que foi? Na limpeza. Falei, não, a limpeza é por minha conta, do IML. A gente botou a funcionar. Então, é uma coisa que estava parada há muitos anos. E as pessoas não tomavam essa decisão. Então, é o dia a dia do cidadão, que muitas das vezes, é igual eu fiz isso aí, pouca gente sabe. Sim. Quer ver outra situação que eu me coloquei contrário? Houve um lobby dos supermercados, dos grandes supermercados, para venderem medicamento. Só que eles querem vender vitamina, remédio para gripe, remédio para tosse. Eles não querem vender nem um controlado e nem um antibiótico. Agora, os colegas pares, lá os deputados da época, ele pensa em grande rede. Né? Tem várias grandes redes, Friburgo tem. Agora, essa não é a realidade de quem trabalha em farmácia no estado do Rio. Aí nós fizemos todo um levantamento do interior, onde muitas famílias vivem da farmácia, porque o filho ou a filha, ela teve que estudar a farmácia, porque tem que ter o farmacêutico, e está sustentando aquela família. Quase que passou. Eu, como trabalhei em farmácia há muitos anos e trabalhei em laboratório, eu peguei aquilo, o presidente do sindicato me procurou, falei, não, senhor, fica tranquilo,
que eu vou defender as farmácias sempre, porque eu vejo Porciúncula, Natividade, Varre e Sai, né? Macuco mesmo, com a cidade pequena. Muitas das vezes aquela farmácia ali gera uma riqueza para o local e muitas das vezes é a família que está tendo aquela farmácia. Como é que você vai tirar? Se você tirar o ouro do negócio, que são esses que eu te falei, vai fechar. Aí quem vai sofrer? É a população que não tem onde comprar medicamento. Esse é o papel do deputado. É você fazer esse intercâmbio, fazer esse estreitamento entre a necessidade dos nossos municípios e o governo do Estado. Porque, infelizmente, o pacto é muito ruim, porque quem ganha muito é a União, depois o Estado, e o município ganha muito pouco. Né? O pacto federativo é muito cruel, isso é outra coisa que tem que ser revista, porque o dinheiro está lá em Brasília, o dinheiro está lá no Palácio Guanabara, né, falando de governo do Estado, e não está nos municípios, que vem muito pouco. Então, os prefeitos têm que ir lá de pires na mão para tentar conseguir alguma coisa. Isso é coisa que tem que ser revista. Então, você tem que ter um deputado que busque relacionamento. Não adianta você querer ficar só batendo no governador, que você não vai construir nada para quem te colocou lá. Né? Não estou dizendo que vai ficar dizendo amém o tempo todo. Mas você tem que buscar um bom caminho, tem que buscar um bom entrosamento para que você possa trazer crescimento para a nossa região, que tem muito potencial e não é explorado. Sim, e se eu estiver errado, você me corrija, mas o deputado estadual não tem emenda assim como um deputado federal tem, que destina milhões para uma região, né? Agora passou a ter. Passou a ter? Isso que você está falando começou da agora. Quando eu estava lá, eles iniciaram, mas a coisa não funcionou. Agora, eles aprovaram na lei tal da emenda a emenda que você é obrigado a cumprir. A impositivo. Impositivo, Na LERJ tem, mas é uma quantidade muito menor do que a dos federais. Né? Federais já passou de 47 milhões. A verba que muita gente constrói ponte, creche e tudo mais, são as verbas que os deputados enviam. Né? Exatamente. Então é isso. Esse relacionamento que tem que existir, a população tem que entender isso. Eu fico muito triste quando a pessoa fala, não quero saber de política. Graças a Deus nós vivemos na democracia. Quando você acorda de manhã, que você acende a luz para sair da cama, já tem imposto ali que foi um político que colocou. Aí você vai escovar o dente. Aí você pega a escova, tem um ICMS ali que tem um político que colocou. Tem a pasta de dente. Aí você abre a água, tem político ali. Isso é muito ruim, porque as pessoas chegam na hora, votam em qualquer nome, sem ver a vida pregressa, o que aquele camarada já fez, ou aquela moça já fez e tal. Então, é muito importante que a população se conscientize. Pode questionar, pode criticar, isso tudo faz parte da democracia. Agora você tem que buscar se envolver cada vez mais. Porque se nós tivéssemos 1% de paixão na democracia que nós temos para o futebol, a gente não ia mais ter problema. Porque é importante isso, você saber em quem você vai votar, o que aquela pessoa faz, o que ela deixa de fazer, qual o perfil dela. Porque para a gente poder avançar. Eu vejo a nossa região com muito potencial, Thiago. Só que é mal explorado pra caramba, muito mal explorado. É terrível, porque o turismo, por exemplo, a gente tem um potencial turístico e tem que ser feito de maneira regional. Você não pode só falar de turismo só em Nova Friburgo, não. Tem que pensar em toda a região, porque Nova Friburgo tem que assumir esse protagonismo de polo realmente. E a gente tem muito potencial, só que não explora. É verdade. E aí entra ano e sai ano, a gente não vê as coisas acontecerem. Sim. Eu acredito, Sérgio, que uma das soluções para esse problema de falta de representatividade, eu acho que para vereador, por exemplo, e para deputado estadual, deveria ter votos proporcionais. Por quê? Seria uma forma de garantir que regiões teriam... Você diz o voto distrital. É uma ótima ideia também, distrital, eu concordo. Isso. Porque, de uma certa você forma... vai estar na região ali. Você só pode ter voto ali. Ali. Que aquelas pessoas, que aquela região teria representante. Então, tomara que nessa mexida que a gente falou anteriormente, né, de 5 anos, eles coloquem isso. Eu sou a favor de voto distrital. Justamente para a gente preservar isso. Sim, porque, por exemplo, igual aqui, Bom Jardim, né, nós temos 11 vereadores. Acaba que um bairro ou um distrito tem uma quantidade maior de vereadores e outros bairros acabam não elegendo ninguém, o distrito não elege ninguém. Verdade. Friburgo, um tamanho de 21, por exemplo, também eu penso que se tivesse ali, levando em consideração o número de habitantes, alguns critérios, pelo menos você garantir que aquelas regiões tenham representatividade.
na Alerj seria importantíssimo. X número de deputados da região serrana, mesmo que sejam menos, porque a gente tem regiões maiores, exatamente. Mas você vai ter gente para levantar a bandeira, levantar a mão e falar que não concorda. Né? Ou, como você disse, né, em situações específicas, ter alguém ali que vai levantar a voz e resolver aquele problema. Exatamente. Né? Não, você está correto. O voto distrital também seria um avanço muito bom, que ia justamente a gente preservar isso aí, de ter a pessoa que representa aquela região, ela vai lutar por aquilo ali, porque se ela não conseguir resultado, vai entrar outro da mesma região e vai fazer o trabalho. Sim. E também é um ponto importante, tomara que nessa mexida que eles vão fazer eleitoral, que eles coloquem também o voto digital. Está sendo debatido também. Sim. Que eu acho, para você colocou muito bem. É importantíssima essa situação. Excelente. Falando desse cenário político estadual, né, que hoje você é pré-candidato, como que você enxerga a política aqui no estado do Rio? A gente já está se recuperando dessa questão de vários governadores sendo presos, a política do estado do Rio é tida a nível nacional como a mais corrupta do Brasil, digamos assim. A gente vê até políticos de São Paulo, quando se refere ao Rio de Janeiro, até menosprezando a nossa política, pelo histórico que acaba que infelizmente nosso estado tem. Mas eu quero saber qual é o seu panorama da política do nosso estado. E o que te traz esperança também de melhoria dentro do nosso estado, porque muitas vezes a gente como cidadão fica com falta de esperança, né? A gente vê outros estados como São Paulo crescendo muitas vezes e o nosso estado a gente olha que não tem novidade, né? A gente é um estado que depende muito ainda do carguinho político, né? De uma ajuda ali, ajuda lá. A gente não vê um incentivo a empresários, por exemplo, a empresas de fora virem estar no nosso estado, crescer, né? Fazer a economia do estado girar. Mas como que é a sua visão sobre isso tudo? Então, Tiago, muitas empresas da indústria farmacêutica mesmo, quase que todas, foram embora do Rio, porque nos outros estados tem incentivo, esse é um ponto. O grande problema do Rio de Janeiro, você comparou com São Paulo, qual a virtude de São Paulo? São Paulo, o interior todo, ele é autossuficiente. As cidades do interior de São Paulo, elas são para frente, elas são ricas, porque tem essa pegada diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito dependente da capital, muito dependente lá, como a gente falou anteriormente, do governo estadual, o que é ruim. Por isso que eu te digo, a gente tem que tentar fazer realmente... não podemos perder a esperança nunca, né? Porque senão aí que não vai mesmo. Mas é o que eu digo, voto tem consequência. Voto tem consequência. A gente começa a mudar um cenário desse através do voto. Né? O cenário político é muito desfavorável. A gente vê notícias, né, que deputados terão problema, agora depois do carnaval, o próprio senhor governador. Isso é muito ruim. São vários governadores que já foram presos. Qual o capital estrangeiro que vai querer botar dinheiro num estado onde os governadores são presos? Isso gera uma total insegurança de investimento do mercado, do dinheiro até de fora do Brasil. O investidor ele fala, não vou para aí não, porque isso gera uma instabilidade jurídica que nenhuma multinacional vai querer colocar aqui uma filial, porque ela vai falar, não, o Rio de Janeiro cada hora está de um jeito está assim, você vê, são milhões e milhões de cargas roubadas todo dia. Verdade. Isso gera custo, isso aumenta o custo das empresas, isso gera insegurança. Então, é uma série de fatores que tem que ser colocado, mas cada ator fazendo a sua parte. Né? O vereador fazendo melhor no município, o prefeito fazendo melhor no município, o deputado estadual buscando cada vez mais atrair para o interior, né? Não só pensar em capital e grande Rio, não, trazer para o interior essa situação de investimento para que a cidade possa crescer e ser autossustentável, o que São Paulo conseguiu. Aí faz toda a diferença. São Paulo parece estar em outro país. Verdade. São aquelas avenidas de 8 faixas, coisa assim absurda realmente, e é um estado que funciona muito bem. E as cidades do interior são muito ricas. Você vai a Jundiaí, e várias cidades de São Paulo, é uma coisa assim, você fala, caramba, como é que o Rio de Janeiro fica capengando no mesmo lugar e não avança? Sim. Mas justamente por causa disso. A má gestão também tem atrapalhado muito. A má gestão tem atrapalhado muito o desenvolvimento
da nossa região. Vamos falar da região serrana, né? Que é o que nos interessa. Muito potencial para ser explorado e não faz. E aí o turismo, Tiago, é a grande fonte de riqueza do mundo. O turismo é a maior fonte de riqueza do mundo. A gente tem muito potencial turístico, só que a gente não explora. Nova Friburgo, vou falar aqui um pouquinho de Nova Friburgo. Todos os nossos rios nascem em Nova Friburgo. A única cidade do Brasil com certidão de nascimento. Foi criada por um decreto real do rei Dom João VI. A gente não explora nada disso. Não. Maior produtor de couve-flor da América Latina. A gente não explora nada disso. Nem eu sabia. Segundo maior produtor de flor de corte, só perdemos para a Olambra. Sim. Então, são coisas que a gente não explora. Cadê as nossas flores? Está lá em Vargem Alta, escondido lá, e na região de Bom Jardim, lá, né? A gente não vê as flores no centro da nossa cidade, não vê. Então, é isso, exatamente isso. E nós temos mais coisas que podem atrair realmente as pessoas. Agora, é fazer a coisa de maneira profissional. Lá no início a gente falou, né, de secretariado político e não profissional. Exatamente isso. Tem que começar a mudar essa cultura. Não pode governar pensando em reeleição, não pode fazer acordo com dinheiro público pensando em reeleição. Por isso que eu sou contra a reeleição. Porque você ganhou, pronto, você sabe que você vai ter 5 anos ali. Não adianta você querer ficar fazendo negociação e tal, para você tentar uma reeleição que não vai ter mais. Então a gente começa a buscar uma profissionalização mais rápido, para que a gente possa obter os resultados. Quantas empresas foram embora? Sim. Nova Friburgo, várias empresas fecharam. E você tem hoje uma rede de hotelaria que a gente perde leito. Tem gente que fala assim, Sérgio, os hotéis estão cheios. Eu falei, mas quantos leitos nós perdemos? Aí eu falo, Muri Garden, Sanjaya, mais uns 2 ou 3 que agora me fugiu, que fecharam. Então, se um hotel fecha, é porque o turismo não está funcionando. Você concorda comigo? Concordo. E a gente está vivendo isso. O turismo é uma grande fonte de riqueza. A gente tem a segurança ainda boa e a gente não explora isso. Sim. Então, são detalhes e pensar de maneira regional. O consórcio mesmo de prefeitos aqui não funciona. Ele existe, mas não funciona. Nunca vi Bom Jardim fazer um evento em parceria com Nova Friburgo, com Cordeiro, com Cantagalo, com Macuco, com Duas Barras, com Sumidouro, com Carmo. Nunca vi acontecer isso. Então, é isso que está faltando, é a gente se unir para que possam crescer juntos e cada um vai crescendo dentro do seu potencial, mas o ganha-ganha vai acontecer de maneira natural. Sim, sim. Né? Essa questão que você falou sobre a questão do evento regional é até interessante porque teve até um evento agora recente que foi aqui em Bom Jardim, né? Bom Jardim, o vice-prefeito aqui de Bom Jardim é secretário de turismo também, né? E ele está tentando fazer um trabalho de criar uma identidade para Bom Jardim, que é a terra da flor e do café, né? Ele é um trabalho que eles estão tentando resolver com o estado do Rio para dar esse título realmente para a cidade, né? A terra da flor e do café. E aí teve um evento agora, Caminhos da Serra, que Bom Jardim foi sede, que juntou meio que a agricultura, né, e a artesanato de cada cidade aqui da região e teve aqui no Complexo Cultural o evento, né? Eu fui nesse evento ano passado, né? E isso prova como que você falou funciona, né? Porque funciona. Isso, na verdade, foi um evento do estado do Rio que foi trazido para Bom Jardim, né, para sediar uma questão da região. Mas se a própria região fomenta isso e não espera vir o Estado para fazer um evento desse, a gente tem ali talvez um cronograma anual de evento, né? Que isso. Aí, poxa, um mês é sediado em Bom Jardim, outro mês vai para Trajano, outro mês vai para Madalena, e a gente consegue criar um circuito ali. As próprias prefeituras deveriam estar juntas e fazendo isso. Exatamente isso. Funciona, né? Funciona com certeza e dá resultado. Dá resultado. Cada vez mais dá resultado. É isso que a gente tem que buscar, esse crescimento regional. Eu sempre bato nessa tecla. Você não pode pensar só em crescimento em Nova Friburgo, não. Está errado. Está errado porque existe todo um potencial. A Europa, na verdade, o turismo na Europa é feito com essa linha. Você pensar em região, né? Você chega lá visitar uma cidade e ir embora. É verdade. Não é assim que funciona. E aqui a gente pode fazer isso. Nós temos o Hotel Gamela, que é um exemplo. O hotel lá em Madalena, a mesma coisa. Bons hotéis, hotéis de qualidade. Aqui em Bom Jardim tem o Terra do Sol, que então, é um grande hotel também, né? Ali na Friburgo, Teresópolis, a parte da uva
está crescendo pra caramba, do vinho. É um potencial isso de turismo muito grande, que a gente pode juntar tudo isso com a região aqui também. Quem sabe estimular alguém em Bom Jardim também, ver se consegue produzir, ou de outra cidade. Verdade. É isso que tem que ser pensado. Verdade. É isso que tem que ser pensado. Em banquete também tem o Minha Glória, que Então, é premiado, é um premiado, hotel fazenda premiado. voltado ao público evangélico, é muito legal. É isso aí que eu estou te falando. É assim que tem que ser. Muita gente vem a Nova Friburgo, vai embora, não sabe do Minha Glória, não sabe do Gamela, não sabe das uvas que tem na Friburgo Teresópolis, não sabe. É verdade. E é bonito, né? As Aquelas vinícolas, uvas, nossa. lindo, lindo. Você passa lá. E já produzindo vinho com qualidade. Além da uva, tem do morango Do também, morango, Campo do Coelho ali. Campo do Coelho, é lindo. uma série de coisas. E por que não estimular? Né? Por exemplo, Madalena, que é mais friozinho, né? Para também produzir lá o morango, ver alguma coisa do vinho, que o vinho é um potencial que está crescendo muito, né? Sim. Porque hoje as pessoas estão buscando mais saúde. Eu estava lendo uma matéria, um estudo que está sendo feito, a indústria de bebida perdeu dinheiro para caramba, que as pessoas estão bebendo menos e estão cuidando mais da saúde. Já o vinho, ele se encaixa na saúde. Né? Ao invés de você beber cerveja, beber outras bebidas, você tomando vinho está fazendo bem para você. Se você observar, em vários restaurantes, em vários supermercados, a prateleira de vinho está cheia, lotada. Sim. Justamente porque tem um público crescendo cada vez mais que são apreciadores de vinho. Legal. E tá entranhado junto com a saúde. Por exemplo, as pessoas que praticam corrida, né? Isso é muito bacana. Por que a gente não faz um evento regional de corrida aqui? Nós temos vários corredores em Friburgo. Temos. Né? Então, isso tudo é o que eu estou te falando, tem que fazer em conjunto. Sim. Tem que fazer em conjunto, que ele vai dar uma grandiosidade, né? O evento vai crescer e você vai ter resultado muito melhor. Sim. Porque dificilmente o cara vai sair de Nova Friburgo para uma corrida em Madalena. Ele vai chegar lá, vai correr e vai voltar. Ele vai passar o dia lá com a família. Isso é turismo. Às vezes, pessoas que nunca foi a Madalena, ou Trajano, uma cidade que é Bom Jardim, ela nunca foi. Então, você cria um estímulo, uma oportunidade dela conhecer realmente a nossa região. Nova Friburgo, tem muito friburguense que não conhece a nossa cidade. É óbvio que sim. Né? Sim. Então, é isso, é pensar no turismo de maneira profissional. Não no achismo. Achismo não leva a lugar nenhum. Você tem que fazer todo um levantamento, qual o perfil do turista que sobe a serra, o que ele espera, o que ele não gosta, o que ele gosta. Legal. É isso que a gente tem que fazer. Legal. Aí a nossa região vai crescer muito, pode ter certeza. Eu acho que passou da hora, né, Sérgio, da Secretaria de Estado de Turismo, por exemplo, ter esse tipo de pensamento, exatamente. Né? Como que eu nem sei quem é o secretário de Turismo atual, mas o deputado. E dentro da secretaria tem várias... Mas né, tem lá 92 municípios. Então, nós temos que levar a nossa região. Sim. E o Tutuca é um bom secretário, muito elogiado. Mas nós temos que ter nós temos que criar um grupo aqui. E levar lá. Porque né? você vai com muito mais força. Entendi. Uma coisa é você chegar, eu sou representante lá de Nova Friburgo. Outra coisa é chegar, eu sou representante da nossa região serrana, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano, Madalena. É diferente. Sim. Esse consórcio que você citou teria essa finalidade? Então, existe um consórcio de saúde, né, das prefeituras. Você cria de turismo, de eventos. Cria com um outro consórcio. Isso é fácil de fazer. Porque é diferente você chegar lá representando 15, 20 municípios do que um só. Sim. Né? E cada um aqui tem o seu potencial, um mais, outro menos. Sim. O ideal é que todos cresçam iguais. Legal. Esse é o objetivo. Vai até ali do artesão que tem ali pequenininho até uma grande rede de... Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa, uma agência, inclusive a Vale do Rio Doce é cliente dela. Ela tem um sítio em Secretário. Secretário é lá em Petrópolis, perto de Itaipava. Aí ela viu que no final de semana tinha uma moça que fazia uma banha diferente, outra fazia um torresmo, outra fazia uma caninha artesanal, não sei o que. Ela começou a criar um evento lá em Secretário. Começou a dar certo, o prefeito falou, não, o próximo vai ser lá no Palácio de Cristal. E ela criou um evento chamado Da Roça para o Prato. Aí o que eu fiz? Consegui trazê-la lá em Nova Friburgo, à época. E sabe quem que ela trouxe para cozinhar lá? A Bela Gil. Que legal.
que tem programa no GNT sobre culinária. Aí ela me perguntou, a Bela perguntou o que você quer que ela cozinhe. Eu falei, couve-flor. Ela, couve-flor? Nós somos o maior produtor da América. Então, beleza, Sérgio. Você vê, a Bela Gil foi lá no Suspiro, em Nova Friburgo, cozinhou couve-flor. Que bacana. Aí é legal, cara, que tem... É isso que eu estou te falando. Tem uma senhora de Itapiruna que faz uma farofa pronta, embalada em vidro. Maravilhosa. Aí já tem outro que tem um mel que é diferente. É isso, cara. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. E dá para fazer, porque potencial tem muito. Na hora que você... E isso vai gerar riqueza para as pessoas. Sim. Vai gerar riqueza. O turismo, cara, é tudo de bom. Não existe... Quando é que você vai imaginar que essa moça ia vir aqui lá para cozinhar couve-flor? Agora, não poderia estar todo mundo envolvido? Todo mundo participando? A gente chamar ela, falar, ó, vamos fazer aqui em várias cidades. Ela vai topar, porque ela faz isso por amor, ela não precisa de dinheiro. Verdade. Ela faz porque ela ama, porque ela gosta. Ó, faz um final de semana em Bom Jardim, aí no outro você faz lá em Trajano, aí no outro mês faz em tal lugar, em Duas Barras, não sei o quê. Aí você vai agregando as coisas. E ganha. Aí vem o ganha-ganha, Thiago. Vem o ganha-ganha. Porque um evento desse... E foi mal trabalhado, porque a prefeitura não me apoiou em nada. Né? A gente não fez nenhum... Eu não fiz nenhuma publicação como deveria ser feito. Estou fazendo a minha meia-culpa aqui. Mas, se você explorar isso, amigo, é o que eu estou te falando. Dá resultado. Verdade. Dá resultado. Verdade. E é o que gera realmente a economia da cidade, né? Da região. Né? Então... Você vê, o niteroense, eu quando era jovem, o niteroense vinha muito a Nova Friburgo. Hoje eles pararam de vir. Eu tenho vários amigos em Niterói. Falo, pô, vocês não vão lá em Friburgo, Nova Friburgo mais? Ah, não, vou para Búzios. Falei, Búzios, praia vocês têm aqui. Vocês têm que ir para a Serra. É mesmo, né, Sérgio? Mas tem um tempão que eu não vou lá. Algo falhou. Alguém falhou. Sim. Né? Tanto é que eu tenho um projeto que eu já tinha conversado até com o Bagueira, que ele era o vice-prefeito de Niterói. Era a gente fazer um evento, Niterói mostra Nova Friburgo, aí depois faz Nova Friburgo mostra Niterói. Que na minha cabeça, né, que se eu tivesse vencido a eleição de prefeito, eu ia fazer. Aí o niteroense ia voltar a subir a serra. Tem muitos anos que ele não vem. Você imagina a possibilidade de negócio? Niterói arruma lá um espaço para fazer de uma quinta até o domingo da outra semana, direto com a nossa moda íntima, nossa cerveja artesanal, com o nosso morango, com chocolate, com tudo, com nossas bandas centenárias, as nossas escolas de samba, tudo de potencial. Aí o camarada, poxa vida, não tem ido mais a Nova Friburgo? E depois faz aqui, Nova Friburgo mostra Niterói. Niterói sobe também com os empresários lá, quem lida com essa área, para a gente começar, porque o IDH de Niterói é alto pra caramba, é o maior do estado. Então lá o pessoal tem dinheiro. Não sabia que eu... É isso que eu estou te falando, você não pode fazer no achismo, você tem que fazer a coisa, trazer o niteroense para cá é ótimo. Agora não ele ficar só em Nova Friburgo, não, pega o carro, vai em Bom Jardim, vai em Duas Barras, que é a terra do Martim da Vila, o cara nem sabe disso. Não. Entendeu? É isso que eu estou falando. O turismo tem que ganhar essa amplitude. Esse evento, eu tenho certeza que dá muito certo. Muito certo. E o custo é muito pequeno, porque a prefeitura vai arrumar um local 0800. Aí a gente vai para lá. Aí vai ter a banda Euterpe, a Campesina, as escolas de samba, desfile de moda íntima, as nossas moda íntimas, moda fitness, tudo que tem de potencial. Uma semana, quanto que dinheiro esse pessoal vai ganhar? Verdade. Aí depois a gente faz aqui, aí você começa a linkar esse vínculo. E quando tiver aqui, não, vamos ver outras cidades aqui para a gente começar a fazer isso. É isso, cara. Sim, um baita projeto. É exatamente isso. Ia ser muito legal, né, cara? Nós vamos falar que vai. Vai. Você tem razão. Vai ser muito legal. Faz muito sentido, né? É uma a Rebeca pena... deve estar pensando assim, papai fica falando dos projetos dele, depois as pessoas copiam. Eu falo, filho, deixa copiar, deixa que fizer. Não, o bom que você falou primeiro, né? Então... Mas eu sempre falo primeiro. Quer ver, por exemplo, a empresa de águas lá em Nova Friburgo, é do grupo Águas do Brasil. E eles ganharam a licitação em Teresópolis. E aí, por curiosidade, fui olhar o contrato. O pequeno comércio lá paga metade do que o comércio de Friburgo paga.
Aí na minha campanha de prefeito eu fui lá para a portaria da Águas. Falei, engraçado, né? Aqui a 60 quilômetros, o pequeno comerciante paga R$170. E aqui em Nova Friburgo ele paga 340. Aí quando foi no início desse ano passado, eles voltaram aqui. Quer dizer, já era para estar dando esse benefício. Sim. Já era para estar dando o benefício. Sim, sim. E quem ganha é a população, né? Então... É um absurdo, porque paga 10 mil litros d'água, cara. Você tem um salão de cabeleireiro de homem, que às vezes nem lava a cabeça. Sim. Você paga 170 de água e 170 de esgoto. Se você usou ou não, o problema é seu. Sim. Aí agora deram 50% de desconto. Então isso aí já estava no custo da empresa. Já era para estar dado há muito tempo. Sim. Falta gestão. Verdade. Acompanhamento aqui das também coisas. Tá a mesma coisa também. Já tiveram até denúncias na Genersa também, que a Rio Mais faz a mesma situação também. Não, então, não tem condição. O cara tem não tem condição. um banheirinho com uma pia e um vaso só no comércio. E outra coisa, já está gerando emprego ali, rala, fica em pé o dia todo. Eu fico pensando nos barbeiros. Fica em pé o dia todo, cara. Às vezes idosos. Sim. Pô, não tem nada contra a empresa, não. Muito pelo contrário, que ela venha, faça um bom trabalho. Agora, vamos ter um pingo de sensibilidade, né? Sim. Vamos ter um pingo de sensibilidade. Agora, tem que ter gente que não tem envolvimento político, com esquema, com nada, para poder ir para a porta e gritar e acabou. Sim. Como eu fiz lá na minha cidade. Sim. Aí dia desse eu entrei no salão lá, o cara, Sérgio, toda vez que eu vou pagar minha conta d'água eu lembro de você, muito obrigado. Falei, cara, mas é isso. Legal, é isso, cara, né? legal. E Sérgio, para esse ano de 2026, né? Você falou que está como pré-candidato. Qual o planejamento aí para poder fazer, né? Quando chegar o período da campanha e foi efetivamente também anunciado a candidatura, como que está o planejamento para esse ano? Como que está passando na tua cabeça aí para esse ano? Porque é um ano corrido, é ano de Copa do Mundo. Então, quando a gente fechar, piscou o olho, já passou o ano. Exatamente. Como que está aí essa expectativa? Eu estou muito entusiasmado, a expectativa é muito boa. O feedback das pessoas, né? Eu confio muito no feedback. E como eu falei no início, eu gosto de andar na rua, gosto de tomar café com os amigos, passo no local, passo no outro. E a gente tem tido um feedback muito positivo, assim, as pessoas falando, Sérgio, aí, esse ano, você e tal. Aí vamos ver, né? Se for da vontade de Deus e der tudo certinho, e se Deus quiser, a gente vai disputar a eleição. Hoje, como pré-candidato, né? A gente tem que fazer o que a lei manda e deixa entregar na mão do Pai. Eu sempre fiz isso nas minhas eleições. Sempre na véspera da eleição, eu fico trabalhando até tarde, conversando com as pessoas e tal, e quando eu vou para casa eu falo, Senhor, agora seja feita a sua vontade, tudo que eu podia fazer eu fiz, né? Porque a vontade dele é perfeita e agradável, né? Sim. Mas pode ter certeza que se der certo, ano que vem eu volto aqui como deputado e vá já falando as coisas que eu estou fazendo. Posso fazer uma mini prestação de conta aqui? Pode, fica à vontade. Ó, vou falar do mandato que eu tive, né? Eu fiquei 1 ano e 9 meses no mandato. Eu entrei 27 de março de 19, saí dia 28 de maio de 2020. Fiquei 1 ano e 2 meses, depois eu voltei mais 9 meses. Então a verba de gabinete no deputado estadual, quando eu estava lá, era R$ 26.819,98. Sempre devolvi mais de 60%. Eu poderia usar todo esse valor. Nunca usei todo, devolvia mais de 60%. 71 projetos de leis, 11 requerimentos de informação, 13 projetos de resolução, moções aprovadas 15. Trouxe o presidente do INEA lá no Firjan, porque o pessoal reclamava que o INEA não funcionava, engenheiro, arquiteto, os investidores. Foi uma reunião quente, o pau cantou bonito. Começou 9 horas da manhã, terminou 2h30 da tarde. Nem almoço teve. Isso foi histórico, no espaço da Firjan. Conseguimos, em 30 dias, voltar à necropsia, lá como eu falei. Lei minha, autoriza transporte de animais domésticos, nos transportes coletivos de passageiro. Delegacia contra os maus tratos aos animais, a 151, já prendeu mais de 80 pessoas. Lei minha que isenta de CMS veículos de representantes comerciais, profissionais de assistência técnica, porque aquilo o carro é sua ferramenta de trabalho. Sim. Lei que inclui absorvente íntimo nas cestas básicas do Rio de Janeiro, que isso faz falta. Muitas meninas deixam de ir à escola porque estão menstruadas e não têm o absorvente. Você sabia disso? Sim. É um número grande, né? Às vezes passa batido. Criei o Dia do Associativismo Rural, comemorado dia 12 de outubro.
Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e adaptação de fraudário em estabelecimento de grande circulação, tudo isso aprovado já. A lei que obriga as concessionárias a colocação de câmera com reconhecimento facial nas praças de pedágio. Pode ver que agora a Rota tem, isso é lei minha. Proibir, no âmbito da administração pública direta e indireta, estadual e ao Poder Legislativo, nomeação de pessoas condenadas por crime da Lei Maria da Penha e feminicídio para cargo público. É um absurdo você ainda acolher um camarada que não respeita as mulheres. Verdade. Medalha Tiradentes para o doutor Marcelo Vilas, o juiz criminal de Nova Friburgo, para o doutor César Vergueiro Christma, procurador do Estado, o senhor Paulo Luterbach Lengluber, em memória, ele faleceu na tragédia. Ele que trouxe, na tragédia não, perdão, na Covid. Ele que trouxe o gado Nelore para Nova Friburgo. A família dele mora no Carmo, você sabia disso? Não sabia. E as filhas criam o Nelore lá no sul da Bahia. Ele que trouxe o Nelore para o Brasil. Da doutora Beatriz Torre, que é juíza titulada da Vara de São Sebastião do Alto, do professor Atos, do curso Resolve, do Vladimir Carvalho, palestrante e CEO da Alterdata, a maior empresa de informática a maior de tecnologia do Rio de Janeiro, é em Teresópolis. O André Chianca, que é CEO do Grupo Nova Mix. Então a gente fez muita coisa em pouco tempo. E fora muitas coisas que eu não coloquei aqui. Sim. Mas é isso. Se a população está pagando o meu salário, o mínimo que eu tenho que fazer é trabalhar muito. Sim. E eu falo para os meus assessores, você não precisa trabalhar muito não, só trabalha igual a mim que está bom. Aí eles falam, pô, chefe, igual o senhor. Não. É um bom exemplo, né? Ó, segue o exemplo, amigo, segue o exemplo. Que legal, então, por isso cara. que a gente dá resultado, né? E é isso, cara, pode ter certeza, eu estou muito entusiasmado, estimulado, só que não depende de mim, não é um concurso que eu vou fazer uma prova para entrar. Eu dependo da população. Se a população entender, né, que eu posso fazer a nossa região crescer, a gente vai voltar aqui e eu vou segurar essa bandeira para a gente começar a fazer esse trabalho. Tiago, legal. Assuma esse compromisso comigo? Legal. De fazer a coisa de maneira regional, a gente conversar com os prefeitos, com os secretários, com a população em comum. A né? região ganha, né? Exatamente, pensar nesse crescimento. Para quando chegar lá embaixo, vai a Brasília, ou então vai no Palácio Guanabara, vai um comboio, fala, nós queremos isso aqui, para fazer a nossa região avançar. Com certeza. A região avançando, o Estado ganha. É bom para todo mundo, né? bom para todo mundo. O Estado do Rio volta a ser protagonista também em desenvolvimento e não somente em notícias de Comando Vermelho fez isso, assalto nisso, turista entrou numa favela e morreu. Infelizmente, o que tange as notícias que envolvem o Estado do Rio hoje é só desgraça. Né? Isso é triste. Quando eu soube, por exemplo, a gente até no último episódio, ou no que você veio sozinho aqui, a gente falou sobre isso, quando eu soube que quando o Google ia montar a sede do YouTube no Brasil, no Rio de Janeiro, e porque não tinha, o Estado do Rio não conseguiu garantir que ia ter internet direito para eles. Não ia ter um polo ali de tecnologia para o Google colocar a sede do YouTube no Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Foram para São Paulo. Então a sede hoje do YouTube no Brasil é em São Paulo, porque o Rio não garantiu que poderia ser no estado do Rio, lá no Rio de Janeiro. Isso é uma pena, tipo assim, é triste, né? Então a gente vê que o nosso estado, de uma forma geral, quando vai para notícia, é só notícia ruim, mancha o nome do estado todo. Então, quando a gente vai falar de Bom Jardim, de Friburgo, Cordeiro Cantagalo, na frente sempre vem um RJ. E esse RJ diz muito, né? Diz muito, porque quando você bota RJ, tudo é Rio de Janeiro, né? Verdade. Então, quando você fala que é Rio de Janeiro, as pessoas de fora, os investidores, vão achar que a criminalidade que acontece, infelizmente, na Baixada, na capital, acontece aqui também, que não é a realidade, graças a Deus por isso. Mas a gente precisa de um estado forte para que os municípios também cresçam, né? E a gente consiga fazer o nosso estado ter o protagonismo que merece, né? Poxa, o estado do Rio foi a capital do Brasil, né? A cidade do Rio. Tempo, é verdade. Então, sabe, é triste, né? É triste. Mas contamos aí que os nossos políticos, né, que estão no mandato agora, ou que vão ser eleitos esse ano e vão assumir ano que vem, pensem realmente nessa forma, né? E não somente em colocar pessoas para dentro de gabinetes ou pessoas em cargos, né, de prefeituras e tudo mais, mas pensar em como que a gente consegue fazer as nossas cidades, o nosso estado crescer, progredir, né? Esse é o caminho,
Eu acredito muito nisso e acredito que principalmente a nossa região tem grande potencial. Você falou do tráfico, agora mudou, né? Eu, como atuo na área criminal, eu vivo mais ou menos isso no dia a dia. Agora, a guerra deles é por território. Território. Né? E isso ficou pior ainda. Eles perderam para a milícia, agora estão recuperando e usando a mesma metodologia. Você imagina a Rocinha, né? Vamos botar aí 120 mil habitantes comprando gás com você, comprando água mineral com você, o gato net é contigo. Então, dá mais lucro para eles do que a própria droga. Isso é muito ruim, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro tem local que a polícia não entra. Vários locais que a polícia não entra. Isso é um absurdo. Imagina o turista. Eu sinceramente, Thiago, às vezes eu fico meditando, como é que as pessoas têm coragem de vir passear no Rio? É uma cidade linda, né? Porque é a montanha, a cidade e o mar. É linda, isso é inquestionável. Agora, você não tem segurança em lugar nenhum, amigo. Acabou isso. Aqui é seguro. Não tem. Não. Então, tem menos seguro e mais seguro. Sim. É isso. Agora, não tem o resolvido, não tem. Isso é muito ruim, igual você está falando. E as indústrias, grandes indústrias farmacêuticas foram embora por causa disso. Sim. O cara não vai ficar num estado que ele, dali a pouco ele pode tomar um tiro na cabeça, uma bala perdida e tal, e morrer, um ente querido, alguma coisa assim. Tem um vídeo que... A nossa região nós temos que cuidar para não acontecer com todo o detalhe. Quando eu estava na Alerj, eu trouxe vários policiais de volta. E eu lutava contra isso. Porque por que o 11º Batalhão é o batalhão que ganha muitos prêmios? E para mim é o melhor que tem no estado. A maioria dos policiais, a grande maioria, eles são da nossa região. Então ele tem interesse direto na segurança pública. O que não acontece na região dos Lagos. Vou te dar um exemplo. Na região dos Lagos, às vezes o camarada mora em Niterói, mora em São Gonçalo, mora em Itaboraí, vai lá, presta serviço e volta. Ele não tem relacionamento com a segurança pública porque igual o daqui. Porque o nosso policial, quando ele sai de casa, dali a pouco sai a esposa para trabalhar, sai os filhos para a escola. Ele tem responsabilidade muito maior na segurança pública. Por isso que o 11º é um excelente batalhão. E a gente tem que continuar lutando para isso. Eu sempre defendi o 11º. Bacana. E vários policiais eu consegui trazer de volta para cá, para trabalhar aqui. Inclusive, eu tive um projeto de lei, esse infelizmente não passou, que era concurso regional para a Polícia Militar. Porque você já sabe onde você passando no concurso, onde você vai atuar. O grande problema é que hoje, no mínimo, você fica 2 anos no Rio, lá naquelas favelas lá, de um projeto que não deu certo. Né? Então, é muito ruim isso. Por que a nossa região é boa de segurança? É por causa disso. Os policiais, só dele olhar, já sabe se é gente daqui ou não. Porque eles vivem o dia a dia. É verdade. Essa estratégia o Estado tinha que fazer como um todo. Faz o concurso regional, faz um concurso em Campos. Aí só vai... Você já sabe que você vai morar em Campos, você tem que dar seu jeito. Não pode ficar reclamando depois para ir para outro lugar, não. Como a Polícia Federal faz, né? Faz concurso no Brasil por região. É a mesma coisa que nós deveríamos fazer aqui para a Polícia Militar. Interessante. E seria um ganho. Sim, sim. Eu ia citar a questão do vídeo, né, que eu vi que é muito triste, da viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Deve ter visto esse vídeo, né? Os policiais entraram por engano num lugar onde que era dominado pelo tráfego, né? E aí tinha um pessoal no bar gritando para os policiais não irem, né? Voltar de ré, porque eles iam ali, infelizmente, eles iam morrer. Eu quase vivi isso. Eu fui fazer uma visita em Bangu, lá no presídio, né, no complexo Gerecinó. Só que ao invés de eu entrar na rua que vai mesmo para o complexo, eu entrei numa rua anterior. Quando eu vi, cara, na hora que eu entrei, já tinha um barzinho à minha esquerda, 4 caras sentados com fuzil. Aí eu mantive as minhas mãos no volante e dei uma ré devagarzinho e saí. Eles entenderam que eu entrei errado, mas que o coração dispara. Dispara, eu imagino, é complicado. Não, e esse projeto que você falou é sensacional, tomara que um dia aconteça. Tem que fazer, isso te dá resultado prático. Te dá resultado prático. E outra coisa, o comandante, agora nós temos uma comandante, né? Inclusive já estive com ela, é amigo da comandante Érica, que trabalhou comigo na Alerj lá. Ela está gostando muito da cidade. Eu falei, então muda para cá. Não, estou tentando convencer meu marido e tal.
É isso, cara. Esse 11º, a gente tem que trazer os nossos policiais de volta para cá. Quanto mais, melhor. Tem vários querendo vir e a gente não tem um representante para fazer isso. Sim, interessante. É um somatóriozinho que faz a diferença. Verdade, faz verdade. a diferença. Sérgio, obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Passou rápido pra caramba. Passou muito rápido. É sempre muito bom conversar com você. Eu desejo muito sucesso aí na sua caminhada, cara, de verdade. Que Deus esteja abençoando aí seus projetos aí e estamos sempre à disposição. Tiago, eu que agradeço, muito obrigado, irmão. Sempre tenho um carinho muito grande por ti, você sabe disso, pela sua família. Que Deus possa continuar te abençoando ricamente, porque você merece. Continua nessa linha de ética, de profissionalismo, que você tem muito a contribuir com o Bom Jardim. Obrigado, de Pode verdade. ter certeza. Para mim foi um grande prazer estar aqui contigo. Legal demais. E com certeza siga o Sérgio aí nas redes sociais para saber em primeira mão qual é o seu Instagram. É @Sérgio Lobac. Facinho. Facinho. Então, a Lobac tem muito. Tem você muito sabe, Lobac. né? Bom Jardim tem muitos Lobac. Muito Lobac. Tem. Muito, Mandar um abraço pro meu tio Flavinho, para todos os Lobacs aqui. É tudo uma família só? Uma família só. Nós viemos na primeira leva do navio alemão, 4 anos após os suíços. E outra coisa, os alemães foram importantíssimos no desenvolvimento da nossa região. Todas as indústrias foram os alemães que fizeram. E, inclusive, quando vieram, precisava de energia elétrica. Uhum. Como todo mundo trabalhava para fazendeiro, eles faziam uma pressão, na época não existia prefeitura, era só a Câmara Municipal, para que não colocasse a luz elétrica. Foi quando teve a noite do quebra-lampiões, a população se revoltou, foi para a Praça Getúlio Vargas, entrou dentro da Câmara, e aí os vereadores aprovaram a luz elétrica. Quando você vai, antes de Muri, se você olhar no seu lado direito, está lá, usina Hans, foi a primeira usina que gerou energia, aí vieram as indústrias alemãs. Que legal. A Alemanha foi mais importante para Nova Friburgo do que os suíços. Olha que legal. Eu sou descendente dessa primeira leva que veio aqui, a família Lobac é uma só. Que bacana, cara. Então a galera veio para Friburgo e se espalhou também, né? Tem tudo quanto é lugar. Que Minas bacana. tem Lobac pra caramba. Minha filha foi comprar um negócio lá em Niterói, a dona da loja era Lobac. Tem muito Lobac espalhado. Mas bacana. É uma família só. Que legal, que legal. Um abraço para toda a família também. Tá bom, muito obrigado. Eu gosto muito de todos aí que são muito, muito simpáticos, pessoas realmente muito carinhosas, né, com todo mundo. Então é uma família muito abençoada. Então verdade, parabéns pela família também. Graças a Deus. Com certeza, é o maior bem que a gente tem, né? Verdade, a família, verdade. Né? Muito bom. Galera, então siga o Sérgio lá nas redes sociais, siga no Ar Podcast também, que lá a gente sempre divulga as nossas agendas em primeira mão. Inclusive o Sérgio aqui citou a questão de corredor, né? O nosso episódio de terça-feira foi com um triatleta aqui da nossa região, o Max. Inclusive ele tem uma escola que treina corredores em Friburgo, né? A Start. E a gente conversou sobre isso aqui no nosso podcast na terça-feira. Então você pode assistir, que está aqui na nossa playlist também, que a gente aborda bem isso que a gente conversou aqui com o Sérgio. Ele vive na prática também, sendo professor de preparação, né, para maratona, corredor de rua e tudo mais. O Max, um episódio muito legal que tem aqui no nosso podcast, ok? Então, na semana que vem a gente está de volta com 2 episódios sensacionais e você é o nosso convidado a estar com a gente. William, obrigado também aí pela operação de sempre. Tamo junto e até o nosso próximo No Ar Podcast. Valeu, tchau, tchau.